Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Sejam muito bem-vindos a este nosso canal de estudos herméticos sobre as leis da vida e sobre filosofia esotérica. Temos, conforme os senhores podem ver, a oportunidade e a honra de receber novamente o sacerdote de tradição Wicca, Frater Matt Mataune. Desta vez estamos aqui na região serrana da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, para aqueles que acompanham aqui o nosso canal, lá no vídeo 44, se não me falha a memória, nós já falamos aqui, tivemos a honra de receber o Frater e falamos sobre a bruxa, correto, Frater? Correto. Foi ali na cidade de Pirenópolis, no interior de Goiás. E convido, claro, que você assista a este vídeo também sobre bruxaria, mas hoje vamos aqui, indo direto ao ponto, falar sobre o diabo e o mal na bruxaria medieval e moderna. O diabo e o mal, repito, na bruxaria medieval e na bruxaria moderna do ponto de vista da bruxaria tradicional, da bruxaria Wicca. Indo direto ao ponto, Frater Matt Mataune, como é que você definiria, em poucas palavras, o diabo e o mal, bem como a própria bruxaria moderna? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, mais uma vez, de poder estar aqui presente, podendo falar tanto com o senhor quanto com os seus partícipes. É realmente um grande prazer estar aqui mais uma vez. E indo direto ao ponto, a gente vai tratar aqui, bem rapidamente, sobre o mal e o diabo, dentro da visão da bruxaria, trazendo ele em todo o seu contexto da história, desde a pré-história, das primeiras manifestações até os dias atuais. E para falar de mal, a gente precisa entender primeiro o bem e conhecer quais as características que nos levam a definir se uma coisa é boa ou não. Sim. E a gente sempre utiliza, dentro das leis da magia, para essa definição, a questão do livre-arbítrio. Então, aquilo que influencia diretamente no nosso livre-arbítrio, de forma contrária aos nossos desejos, a gente pode caracterizar como algo mal. Quando eu influencio no livre-arbítrio de outro, quando o outro influencia no meu livre-arbítrio, quando eu faço alguma prática mágica que traga algum prejuízo ao meu caminhar, ao meu desenvolvimento, isso é caracterizado como algo mal. Mas Sim. Esse mal, ele é muito mais abrangente, ele é maior e mais complexo do que umas simples palavras que eu possa colocar aqui para vocês. E para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá na pré-história, nas primeiras manifestações de religiosidade do homem em sociedade, quando o homem ainda era caçador e coletor, e ele começa a perceber o animismo, né, a vida nos objetos, na natureza e como ela se manifesta. E ele começa a reconhecer dentro dele determinadas características que são inerentes ao ser humano. E essas características, que hoje a gente consegue classificar como qualidades e virtudes e defeitos, a princípio não era tão claro esses conceitos. Então a gente possuía uma gama de ações que hoje a gente consegue classificar como boas e ruins, bem e mal, que naquela primeira época não tinha essa clareza, era tudo muito entrelaçado. Então o bem e o mal é circunstancial. O bem e o mal, ele além de circunstancial, ele é uma classificação que hoje, à luz da nossa moral, à luz da nossa ética, à luz do nosso contexto social, a gente consegue definir claramente, ou mais claramente, do que há muito tempo atrás. E o diabo, Digno? Antes de chegar no diabo, só para a gente ilustrar, as deidades, né, cultuadas dentro da bruxaria e dentro de outras religiões e tradições politeístas, elas possuíam características humanas que eram características boas e características más, hoje classificadas como qualidades e defeitos. E essas características, elas precisavam existir para que a deidade que estava lá no campo das ideias pudesse falar com o ser humano no seu campo racional. Então eu precisaria olhar para uma deidade e me identificar com ela, perceber
o meu divino no divino como um todo. E o diabo, ele vem como uma classificação também de ideias de imaginação, que consegue abarcar essas qualidades negativas, né, esses defeitos que a gente hoje classifica dessa forma, num único ser, para nos dar a noção de moral. Ele materializa todas essas características que hoje, à luz da nossa ética, a gente classifica como negativo. Então ele é um conglomerado, podemos dizer assim, de alegorias, de imagens, de processos, tanto a nível interno quanto a níveis sociais, do que nós conceituamos ao longo do tempo sobre as diferentes linguagens e sobre as diferentes formas posicionados pelo Senhor ao longo do tempo, correto? Então, a depender da cultura, a depender da época, a depender do contexto religioso, de quem vencia ou de quem perdia a guerra, de quem conquistava ou era conquistado, o mal por vezes mudava de face e o diabo se apresentava de forma diferente. Existe esta maleabilidade do ponto de vista da bruxaria? Sem dúvida. Eu vou usurpar aqui uma frase que é famosa, que diz o seguinte: a história é contada pelos vencedores, né? Então, à luz dessa frase, dessa teoria, a gente consegue observar que a cada batalha entre povos, entre nações, a história era narrada e contada de acordo com o lado que saiu vitorioso. E para eu dominar, no meu processo de dominação, eu preciso reconhecer as virtudes e os defeitos daquela outra nação, porque a partir dos defeitos eu encontro as falhas e consigo transformar aquilo ali como força minha. Então eu vou demonizar os deuses da tribo que foi perdido, eu vou trazer os deuses mais fortes para a minha realidade, para que eles possam ter uma noção de culto que se aproxime do meu. Então se eu faço um culto a A e ele faz um culto a B, que é muito forte, que eu reconheço que eu não vou conseguir superar aquele culto, eu trago o B próximo de A, para que eles possam cultuar o B, mas também cultuar o A, que é o Deus de culto daquela nação que saiu vitoriosa. E os outros, aquelas outras coisas, ou aquelas outras ideias, aquelas outras manifestações religiosas que eu consigo superar, eu posso transformar aquilo ali em demônios dentro da minha nova religião, da minha nova manifestação religiosa, né? E assim eu consigo atribuir o medo, eu consigo atribuir a submissão a essa minha nova ideia. Você sabe, Frater, que se o senhor nos perguntasse que figura mais antiga me vem à mente, que representa o diabo em si, a força que hoje nós conhecemos ou mais ou menos conhecemos e reconhecemos popularmente como diabo, eu falaria de Amite, que era uma espécie de crocodilo no Antigo Egito, um tanto quanto quimérico, né? Porque ele tinha corpo de leão, cabeça de crocodilo, uma das primeiras imagens quiméricas, e ele devorava o coração daqueles que não passavam no teste junto de Maat, quando o coração era posto na balança, e se o coração pesasse mais que a pena de Baate, o indivíduo era lançado para Amite, que era aquele crocodilo, e aquilo foi sendo demonizado ao longo do tempo. Se eu lhe perguntasse assim, Frater, neste exato momento em que estamos assistindo a este vídeo, seja em que hora, em que dia, em que ano for, qual é a figura ou quais são as figuras mais antigas, antes de entrarmos na bruxaria moderna, e vamos falar disso, que o senhor citaria como sendo assim parte constituinte disto que modernamente se conhece como diabo? Quais são as figuras que o senhor citaria? É um desafio muito grande. Sim. Trazer uma única figura, mas eu traria uma figura não humana, uma figura sem uma característica de personificação humana como as grandes arquetípicos de deidades. Eu traria dentro da mitologia de Miriam o espelho, porque dentro dessa mitologia, quando ela olha para o espelho e ela se apaixona pelo seu reflexo, o que ela vê é o seu próprio oposto. Ela reconhecer a existência de algo diferente daquilo que ela está habituada e se envolve com essa miragem do espelho. E o espelho, ele perpassa por todas as mitologias que a gente conhece, como demonstração daquilo que está oculto, daquilo que não é revelado. Então, geralmente esses sentimentos
que a gente gosta, que a gente precisa muitas vezes esconder, ele é revelado através do espelho. Então a figura medieval, talvez, mais antiga, que me remeta à personificação do diabo, seria o próprio espelho. O senhor que é um sacerdote da bruxaria tradicional, da bruxaria Wicca, a bruxa medieval, afinal de contas, cultuava o diabo, sim ou não? Sim, como as bruxas modernas também precisam cultuar, no entendimento de que o diabo é esse conglomerado de emoções e de sentimentos sombrios, mas que fazem parte de nós. Enquanto bruxos e bruxas, a gente precisa reconhecer a existência desse lado sombrio, entender a necessidade e o motivo da existência desse lado sombrio, reverenciar este lado sombrio para saber como lidar com ele, para que ele não ultrapasse os limites que são estabelecidos de existência desses sentimentos. Aonde separa-se o diabo da bruxaria antiga e moderna do diabo da igreja, das igrejas ou do pensamento mais religioso, Frater? Então, com o advento das religiões monoteístas, havia-se a necessidade de personificação de uma deidade opositora ao Deus monoteísta, ao Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, que na verdade, falando de uma forma muito rasa, foi a coletânea dos deuses das religiões politeístas transformados num único Deus, e essas características das sombras dessas deidades eram personificadas em uma outra deidade, em um outro Deus, que era o antagonista. Então, com o advento da religião monoteísta, como eu não tinha mais essa fluidez dessas características, eu tinha uma personalidade, uma personificação da pura bondade, eu precisava colocar essas outras características em algum outro canto, né, que fosse antagonista a essa deidade de bondade, que seria a figura do diabo cristão, que nada mais é que a coletânea dessas outras características que já eram pré-existentes em outras deidades de outras tradições e religiões. Perfeito. Aonde fica o diabo e o mal na bruxaria moderna? De preferência dentro de uma garrafa. Brincadeira. O diabo e o mal, ele ficam nos nossos limites éticos. A bruxaria moderna, ela incorpora em toda a sua tradição, como em qualquer local, qualquer manifestação religiosa que a gente conheça, que tenha sobrevivido ou que tenha sido criada ao longo dos últimos anos, ela precisa se adaptar à realidade a qual a gente vive hoje. E hoje a gente vive numa sociedade de direitos, né, uma sociedade que é baseada em constituições, em leis, em uma ética e uma moral própria. E essa ética e essa moral expressa em leis, por exemplo, elas são inspiradas nessa dualidade, nessa briga, nessa luta entre o que é ético e moral e o que é antiético e imoral, que está presente desde sempre em toda a sociedade. Perfeito, obrigado, Frater. Já caminhando para o fim dessa nossa conversa aqui, na sua visão, digno Frater, lei tríplice e lei do retorno, o que o senhor nos diria sobre isto, no nosso contexto atual, moderno e cotidiano da prática e da vivência da magia, das leis da vida, da mente? A lei do retorno, ela é universalmente reconhecida, tá? Inclusive pela ciência, para força de ação e reação. O movimento só acontece porque existem forças opostas a este movimento, né? Não convém aqui fazer essa explicação. No caso específico da lei tríplice, ela é um contrato mágico. Ela existe porque existe um acordo mágico de que as minhas ações elas terão reações e essas reações elas serão intensificadas pelo senciente. Então, a partir do momento em que eu tenho consciência de uma ação, seja ela qual for, para o bom ou para o mal, para fluir no meu livre-arbítrio ou para impedir o livre-arbítrio de outra pessoa, existe a lei do retorno e ela é amplificada pelo contrato mágico. Né? Você faz o acordo, assina o contrato, vamos dizer assim, em que você tem noção do que você faz, então o retorno ele é amplificado. Né? E a gente usa a questão da lei tríplice porque é a lei do universo. Né? Na sua visão, então, a lei do retorno, ela
retorna 3 vezes para o indivíduo que é assinante, signatário deste contrato, ou ela é algo universal? A lei tríplice. A lei tríplice ela é universal, no entanto, quando você assina um contrato, quando você conhece as leis da magia, que você pratica ou que você apenas é um estudioso, você percebe e entende que é uma teia que vai se multiplicando, é uma pedra que você joga no oceano e que as ondas que elas vão fazendo, elas vão ganhando intensidade. A magia ela tem um grande poder que é ampliar a nossa mente, ampliar a nossa visão e a gente enxergar o além. Além daquele meu único círculo que eu enxergaria não estando dentro do ato mágico. Então, como eu enxergo além, eu enxergo a proporção que essa atitude, essa ação minha, ela é capaz de causar. Perfeito. Suas últimas palavras, digno frater Matt Mattoni. Como últimas palavras, novamente gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer ao digníssimo Cassiano Camilo Compostela pelo convite. Estou à disposição pelos comentários aí embaixo, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, eu fico à disposição para estar respondendo. O Cassiano ele tem também os nossos contatos, vocês podem mandar diretamente para ele qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês achem pertinentes. E mais uma vez agradecer pela paciência de vocês estarem aqui assistindo. Tá? Perfeito. O senhor falou, o digno frater sacerdote Matt Mattoni, no vídeo 44. Recomendo que assistam. Para você que assistiu esse nosso vídeo até o final, deixa aqui nos comentários, assistindo até o final, mesmo que ele tenha sido um pouco mais longo do que o de costume. Mas certamente muitíssimo proveitoso pelos conhecimentos, pelas reflexões diferenciadas que o frater Matt Mattoni sempre nos traz. Fica o convite, portanto, para que o senhor retorne num outro vídeo também, quiçá numa outra cidade, né? Nós falamos lá no interior de Goiás, agora aqui na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Fica o convite também para que o senhor retorne a este nosso canal, será sempre muitíssimo bem-vindo. No mais, digníssimos irmãos e irmãs, que o universo, a consciência cósmica absoluta, ou como o frater Matt Mattoni diria, que a grande mãe, correto, frater? Correto. Continue a nos guiar, nos inspirar e nos conduzir sempre e sempre. Fraternais saudações. Paz profunda.